Olá, turma! Tudo bem com vocês? E aí, estão gostando da nossa aula, dos temas que eu estou trazendo sobre as cores, sobre as curiosidades, histórias? O que vocês estão achando? Eu espero que estejam gostando, que estejam aproveitando muito bem e que estejam praticando um olhar diferente sobre as cores agora que estão à nossa volta, né? Inseridas no nosso cotidiano aí. Na última aula, eu falei com vocês sobre as cores nas artes visuais, né? Como elas são utilizadas nas artes visuais. Mostrei algumas obras usando das cores quentes, cores frias. E nesta aula agora, eu vou trazer para vocês o tema de harmonia cromática, a harmonia das cores, aquilo que eu falei anteriormente sobre combinar as cores. O que a gente pode levar como harmonia cromática? Primeiro, a gente tem que entender que existem cores complementares diretas e indiretas, tá? Vou pegar aqui o círculo cromático para dar um exemplo para vocês. Então, assim, cores diretas são aquelas que estão na mesma direção no círculo cromático. Então, vamos dar o exemplo aqui do vermelho. Ó, o vermelho, ele tem a sua cor complementar direta com o verde, tá? Então, a cor complementar direta do vermelho, aqui, ó, tá? Então, agora vocês vão dar uma olhadinha de um exemplo na sequência, no círculo cromático, apontando cada cor direta entre si. E falando de cores diretas e indiretas, o que seriam as cores indiretas, complementares indiretas? Mostrei para vocês que a cor complementar direta é aquela que está direcionada no círculo cromático, que é uma cor oposta à outra na mesma direção no círculo cromático. A cor complementar indireta é a cor que é vizinha da cor complementar no círculo cromático. Eu vou mostrar para vocês num exemplo a seguir também, para que vocês possam entender melhor. Então, assim, cor complementar direta, vou voltar aqui. Cor complementar direta, mesma direção no círculo cromático, direção oposta, tá? Cor complementar indireta é o que a gente chama de cor vizinha à cor complementar direta. Então, no exemplo assim, a cor complementar direta do amarelo é o roxo. E a cor complementar indireta é as cores vizinhas. Seria o verde ou o amarelo alaranjado. Na sequência das imagens, um exemplo de cores complementares e ali a cor análoga. Então, aqui a gente, no início, recapitulando o círculo cromático. No início, a gente aprendeu as cores quentes, cores frias, né? Cores primárias, secundárias e terciárias. Então, aprendemos a conhecer as cores. Agora, a gente vai tratar da harmonia entre elas. O que causa a harmonia entre as cores. Então, cores complementares diretas no círculo cromático
uma cor oposta à outra, tá? Essas são as cores complementares diretas. As cores complementares indiretas são as cores vizinhas de uma cor complementar direta. E falando de cores complementares diretas e indiretas, nós vamos dar sequência falando de harmonias de e contrastes. Então, o que seria uma harmonia e o contraste? Então, a combinação de cores de forma harmônica, ela pode ser realizada de diversas maneiras. Aquilo que eu havia falando anteriormente. A gente procura combinar, né? A cor da roupa, com a maquiagem, com o batom, com a sombra do olho, então com o esmalte. E isso é uma harmonia nos contrastes das cores que a gente utiliza. Então, mas antes a gente vai ver o que é o contraste. Então, para que tenhamos uma harmonia, conseguimos realizar uma harmonia das cores, nós vamos entender o contraste. Então, o contraste, ele é o fenômeno que combina determinada cor, que são apresentadas em tons diferentes. Então, eu posso pegar ali, combinar uma cor, o azul, com o verde ou amarelo, mas que vão estar em tons diferentes, ou mais claros ou mais escuros. O contraste, então, ele é o fenômeno que combina determinada cor e apresenta uma determinada série de tons que ao serem colocadas juntas, vão dar uma sensação de harmonia aos olhos de quem está vendo. Vão dar essa sensação de harmonia. Então, quantas vezes, de repente, a gente coloca uma roupa e fala, ai meu Deus, mas essa cor não tá combinando com aquela. Então, a gente não tem uma harmonia. Então, a gente vai em busca de harmonizar, de deixar aquilo mais leve, uma forma de melhor entender o contraste entre as cores, né? Vou colocar o exemplo para vocês a seguir de 3 quadros, tá? Coloridos aí. Observem, olhem com atenção e aí na sequência eu já venho falar sobre eles. Então, no exemplo do quadro azul, nós percebemos que o quê? Que há um contraste do amarelo no centro e o azul fora, né? No centro, o quadradinho amarelo, e o contorno dele tá todo azul. O que apresenta maior contraste naquela imagem, entre aqueles 3 quadrados? O amarelo e o azul, eles estão com maior contraste em relação aos outros 2. Por quê? Por que isso acontece? Porque com relação em comparação aos outros 2, o amarelo, ele é uma cor mais clara e o azul é uma cor mais escura. Então, e elas também são cores que são são consideradas cores opostas lá no círculo cromático. Então, o azul em relação ao amarelo, ele é mais escuro, o que resulta nesse contraste de cor. Então, usar uma cor clara com uma cor escura, se cria uma harmonia cromática, né? Então, assim, a forma de combinarmos as cores, tá? Contendo o maior ou menor contraste. Então, a gente pode combinar as cores com maior contraste, ou seja, elas sendo mais escuras ou elas sendo mais claras. Na harmonia acromática, não é harmonia cromática, é harmonia acromática, é a utilização de cinzas e cores mais de baixa saturação, ou seja, cores mais opacas, mais claras, seguindo no exemplo que eu tô colocando aí na sequência. Aí seguimos conhecendo agora a harmonia monocromática. Então, tá, vamos na harmonia acromática, que
que são tons mais cinzas, mais apagadinhos, né? E agora a gente parte para a harmonia monocromática, onde é vários tons da mesma cor ou cores próximas. Então, assim, de repente, eu posso utilizar uma blusinha, um tom verde, com um verde mais claro, mais claro, mais claro, ou o verde, e vai subindo na escala até ficar mais escuro, tá? Então, isso é uma harmonia monocromática. No exemplo a seguir, são cores, tons de vermelho. E o que seria uma harmonia análoga? Então, a harmonia análoga, elas são as cores vizinhas no círculo cromático. Então, são as cores vizinhas, as cores análogas, que eu falei para vocês no início. Uma cor análoga é a cor vizinha da cor direta lá, né? Harmonia complementar direta. O que seria uma harmonia complementar direta? A harmonia complementar direta, ela vai ter relação com as cores complementares diretas. Então, o nome já diz ali. Então, ela vai podendo ser utilizada em tonalidades diferentes. No exemplo a seguir, a gente percebe que o laranja, ele tem a cor complementar dele, azul. E na harmonia complementar direta, a gente só vai utilizar o laranja e o azul, só que em escala de tons diferentes. Então, a gente vai perceber ali que vai ter um azul mais escuro, um azul mais claro, um laranja mais escuro e um laranja mais claro. Então, isso é harmonia complementar direta. É utilizando somente as cores diretas em escalas de tons diferentes. Harmonia complementar indireta. Voltando para o círculo cromático, as cores indiretas são aquelas vizinhas da cor direta, tá? Né? Então, aqui seria a cor complementar indireta. Então, na harmonia complementar indireta, ele vai utilizar o quê? O amarelo, o roxo azulado ou o roxo avermelhado. Então, o que a gente vai? Em tons diferentes. Ele vai ter o amarelo, ele vai ter o azul mais escuro, mais claro, o roxo. Então, é isso que é a harmonia cromática indireta. Aí a gente vai começar a ficar um pouquinho mais, vamos começar a dar um pouquinho de mais cor, colocar um pouquinho mais de alegria aí, né? Então, o que seria a harmonia triangular? A harmonia triangular, são quando são três cores, a junção de três cores, e a combinação delas vai formar um triângulo no centro. Isso é harmonia triangular. Ela está formando o triângulo no centro. No exemplo a seguir, nós vamos ter o uso do verde, do magenta e do azul. Então, ali vai ter o tom verde mais claro, um pouquinho menos saturado, mais opaco, um magenta bem vivo, com um azul mais escuro e um azul claro. Então, ali a gente tem uma harmonia triangular, utilizando das três cores, onde se forma um triângulo. Vai formar um triângulo imaginário aqui no círculo cromático. E a harmonia complementar dupla. Alguém já ouviu falar? Segue no mesmo esquema da harmonia complementar triangular. Então, se no triangular se forma um triângulo imaginário meio do círculo cromático, na harmonia complementar dupla quadrada, ele vai formar um quadrado.
Ou seja, ele é composto de dois pares de cores complementares diretas. Então, ele vai formar dois pares de cores complementares diretas na harmonia dupla quadrada, ou seja, dupla quadrada. A harmonia dupla retangular, que segue o exemplo das anteriores, né? Onde, ao invés de se formar o triângulo ou o quadrado, a gente vai formar um retângulo. Um retângulo imaginário aqui dentro, que são compostos de cores complementares análogas. Daí já vai pegar, a gente não vai pegar assim, eu quero utilizar aqui esse triângulo. Não, o triângulo, desculpa, gente. O retângulo, a cor com. Então, harmonia complementar quadrada e retangular, onde a quadrada ela é formada por um conjunto de dois pares de cores complementares e a harmonia retangular ela é formada por dois pares de cores complementares análogas. Então, quadrada, harmonia dupla quadrada são dois pares de cores complementares diretas e a harmonia triangular, perdão, gente, a harmonia retangular é formado por dois pares de cores análogas. No exemplo a seguir, vocês vão ver a cor roxo com o azul, o verde e o magenta. Olha, gente, que espetáculo de harmonia retangular essa. Eu adorei, achei incrível ali a harmonia que teve. E todas estão no mesmo tom. Perceba que não tem uma cor mais escura, outra mais clara, como nos exemplos anteriores, onde às vezes existia uma cor um pouquinho mais chapada, mais opaca, né? Então, basicamente, isso faz parte dos elementos da cor na linguagem visual. Tem muito mais pra gente tá vendo aí pra frente, tem muitas coisas legais. Eu espero que vocês tenham gostado por enquanto, tá? Que estejam apreciando, estejam aprendendo e aplicando isso no dia a dia de vocês. Aí, assim, pra ficar mais claro pra vocês perceberem, eu tenho esse quadro aqui que eu tô fazendo. E nele, o que eu tô usando? Eu usei uma cor complementar direta, o azul, e a cor análoga, o roxo, com tonalidade diferente, né? Ó, mais clarinho, dele vai ficando mais escuro. E, ó, olha como que ele dá uma harmonia, né? Pra composição. Fica uma coisa bem legal. Tá vendo que bonito? Eu vou mostrar alguns outros pra vocês aqui, pra vocês terem uma ideia, então, de como que a gente pode estar produzindo. Aí eu estou aqui com alguns outros exemplos para mostrar para vocês. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu usei as cores complementares diretas. Eu tenho o azul do fundo com o contraste do laranja da pele. Então, eu usei as cores complementares diretas, tá? Veja aqui, ó. Então, as cores complementares diretas, elas estão em destaque. Elas estão causando uma harmonia complementar direta, tá vendo? Estou usando cores diretas. Vou mostrar mais alguns aqui. Esse aqui. Esse aqui é o meu primeiro quadro que eu pintei, é o meu xodozinho, gente. Esse aqui, o que a gente vai ter nele aqui, ó? Nós temos o tom do vermelho. Temos aqui o vermelho, o azul, o amarelo, né? Então, assim,
um amarelo mais ocre aqui, quase com laranja, onde a cor complementar dele é o azul. E temos o vermelho, onde a cor complementar do vermelho é o verde. E o verde eu não tenho nessa pintura. Então, percebam a harmonia cromática. Mas eu tenho o roxo, né? Onde a cor complementar do roxo é o amarelo. Então, aqui, tá um roxinho mais escuro, ele começa a dar um contraste mais escuro, mais clarinho, daí vai ficando mais escuro. Outro exemplo, esse aqui, essas flores. Então, o que que ele traz aqui? Ele traz harmonia complementar também, direta. Ele traz o quê? O verde, onde o complementar direto do verde é o vermelho. Então, temos flores vermelhas, né? Temos a cor complementar do roxo, que é o amarelo. Ele tá meio escurinho aqui na imagem, mas ele é um pouquinho mais claro, tá? Temos o amarelo. A cor complementar, então, do azul, que é o laranja. Algumas flores laranjas. Então, mais um exemplo aí pra vocês. Esse aqui tá super, eu gosto muito, muito, muito. Dá uma olhadinha aí. O que que eu tenho nele aqui? Eu tenho o verde, onde a cor complementar do verde é o vermelho. Mas eu não tenho vermelho aqui. O que que eu tenho aqui? Eu tenho o roxo, que a cor complementar é o amarelo. Não tenho o amarelo. Esse aqui acho que tá mais pro laranjinha mesmo. Aqui é um amarelo ouro. Dá pra vocês verem muito bem, ó. Não é aquele amarelo puro, assim, sabe? Ele é um pouquinho mais ocre. Aí eu tenho o vermelho, onde a cor complementar... Já falei do vermelho, né? Já. Na verdade, eu falei que não tinha vermelho, mas tem. Bem pouquinho. Então, aí, depois, né, dessa aula, de eu estar colocando aí a harmonia das cores, harmonia triangular, as cores análogas, cores complementares diretas, indiretas. Eu vou chegar nessa proposta que é do quê? De fazer uma composição utilizando das cores lá, como eu falei pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Pra utilizar das cores complementares dupla retangular. Então, eu vou estar utilizando aí 4 cores em uma composição para estar mostrando para vocês essa harmonia cromática aí, tá ok? Então, fiquem agora aí acompanhando a produção do passo a passo. Depois eu volto para mostrar para vocês como que ficou.